Olá, bom dia. Bom dia. Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 4 de julho, quinta-feira. Você sabia que existem novas regras para as contratações de serviços bancários? Nós vamos mostrar para você quais são. Participe pelo nosso Facebook. Envie sua sugestão. Vamos agora aos outros destaques do dia. Vacina contra o vírus HPV vai ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde para meninas de 10 a 11 anos. E vamos conhecer um pouco da vida e da obra do escritor homenageado na Feira Literária Internacional de Paraty deste ano, Graciliano Ramos. O visual começa agora. As medidas para aumentar a transparência nos serviços bancários começaram a vigorar esta semana. Vamos ver quais são. Abrir uma conta num banco significa também escolher um pacote de serviços, ter ou não talão de cheques, cartão especial, poder fazer transferências ou não e uma série de itens que, se não forem bem analisados na hora de assinar o contrato, pode custar caro. Normalmente eu pergunto, mas não é muito claro, né? Muitas vezes dificuldade para comparar os preços e para esclarecer o que vem nesse pacote. Você acaba descobrindo depois, quando você tem a necessidade de usar alguma coisa e você vê que você não tem direito. Para facilitar a comparação das taxas e esclarecer melhor o que o consumidor está escolhendo, o Banco Central criou 3 pacotes padronizados. Todos oferecem os mesmos serviços. O que muda é a quantidade de cada item. Os 3 novos pacotes incluem folhas de cheque, saques, extratos dos últimos 30 dias e transferências entre contas da própria instituição. O custo não é tabelado. Esta consultora do Procon São Paulo lembra ainda que todo banco é obrigado a oferecer gratuitamente ao correntista um rol de serviços essenciais, que inclui cartão, 10 folhas de cheques, 2 extratos, 4 saques e 2 transferências por mês, além de movimentação pela internet e compensação de cheques sem limites. Há uma obrigatoriedade do consumidor ser informado quando for efetuar a abertura da conta corrente ou da conta poupança de que existem essas possibilidades. A utilização de serviços gratuitos ou realmente contratar um pacote que é opcional, que pode ser do banco ou os padronizados pelo Banco Central. A outra resolução, que passou a vigorar nesta segunda-feira, também dá mais clareza ao consumidor que quiser financiar, por exemplo, a compra de eletrodomésticos ou até de veículos. O lojista deve apresentar a ele o custo total do produto e especificar as taxas de juros, de administração e seguro da mercadoria. Se o consumidor verificar realmente que a empresa não está preparada, não está obedecendo o que foi disposto na resolução, ele pode procurar o Banco Central e também um órgão de defesa do consumidor. Olá, bom dia. Quem esteve no último domingo em Vila Velha, no Espírito Santo, pôde assistir de perto a ótima atuação do Brasil no Campeonato Pan-Americano de Paratriatlo. O percurso é o sprint, com 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. E os atletas brasileiros dominaram a competição. Das 9 categorias, 8 foram vencidas por representantes do Brasil, sendo que a única classe que o campeão foi de outro país foi a feminina TRI 4. E uma curiosidade, não havia brasileiros inscritos. Que bom que os nossos atletas estão indo bem, pois essa modalidade vai estrear nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Até semana que vem com mais notícias paralímpicas. A vacina contra o HPV será oferecida pelo Sistema Único de Saúde a meninas de 10 e 11 anos. O vírus causa 95% dos cânceres de colo de útero. A imunização vai ser feita em escolas e postos de saúde. A partir do ano que vem. Dona Helena teve câncer do colo do útero. Mesmo curada, ela tem que conviver com as sequelas da doença, como o uso obrigatório de uma sonda. Utilizando as coisas, né, sonda, essas coisas assim, para minha sobrevivência. Se tivesse a vacina nessa época também,
era muito importante, que hoje em dia eu não estava nessa situação que me encontro agora. Para reduzir o número de casos desse tipo de câncer, o Ministério da Saúde anunciou que vai imunizar meninas de 10 e 11 anos contra o papilomavírus. A vacina combate 4 tipos do vírus HPV, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero. A estimativa é que mais de 3 milhões de garotas recebam a dose a partir do ano que vem. A vacinação será realizada em 5.000 escolas e postos de saúde de todo o Brasil. Os pais terão que autorizar e acompanhar as 3 etapas. A vacina só será eficaz se a jovem não tiver iniciado a vida sexual. E mesmo assim, não elimina outras formas de prevenção, como o uso da camisinha. Para as mulheres que têm entre 25 e 64 anos, a recomendação é passar pelo exame ginecológico preventivo anualmente. O câncer do colo do útero é o segundo tumor mais comum entre as mulheres. O Instituto Nacional do Câncer estima que surjam mais de 17 mil novos casos da doença neste ano. A intenção do governo é reduzir esses números por meio da prevenção. Essa vacina protege quem recebe a vacina, mas também reduz a transmissão, a circulação do vírus HPV no conjunto da população, fazendo bem, então, para quem recebe a vacina e para o conjunto da população, reduzindo o risco do câncer de colo de útero e de outras doenças causadas pelo HPV. Então, você já sabe que quinta-feira é dia de aprender a interpretar para a língua de sinais as expressões em português. Vamos à de hoje? Lavar roupa suja. Vocês viram? Do jeito que a Cláudia interpretou, o que foi dito é que ela está lavando roupa suja, literalmente. O que realmente queremos dizer com lavar roupa suja é que vamos discutir algo da nossa vida privada na frente de outras pessoas. Vamos repetir então? Lavar roupa suja. Na próxima terça tem mais expressões em Libras para vocês. Dominó, baralho, bingo, sinuca. A Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia de São José do Rio Preto, em São Paulo, abriu inscrições para o projeto Superação. A iniciativa conta com atividades que incluem alongamentos e outras atividades físicas. As aulas acontecem diariamente em horários variados. Os interessados podem se inscrever pelo telefone 0 operadora 17 3222 2041. Começou a 11ª edição da Flip. Este ano, o escritor homenageado é Graciliano Ramos. Vamos conhecer um pouco sobre a vida e a obra do autor de livros como São Bernardo e Vidas Secas. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue que, em parte, ela é dispensável num homem. A linguagem é direta, sem muitos adjetivos ou descrições, destoando do movimento realista da literatura da época. Quando você lê as obras dele, você sente o lugar, você sente a ação das personagens. É diferente de você simplesmente ver. Inquietou-me vê-lo perder tempo em visita a um preso vagabundo. Ora, doutor, para que tantas minúcias? Como é que o senhor vai preparar a defesa se não existe acusação? Em vida, publicou apenas 6 romances. Um dos mais importantes é Memórias do Cárcere, no qual descreve o dia a dia na prisão. Vocês não vieram aqui para eu te corrigir. Vocês estão aqui para morrer. Graciliano ficou no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, de 1936 a 1937. A história virou filme, com Carlos Vereza e Glória Pires. Eu ainda preciso fazer algumas correções. Tem razão.
Jornalista, foi prefeito no interior do Alagoas, sua terra natal. A postura política de valorização da transparência na gestão e o fato de dar voz a pessoas comuns em seus romances contribuíram para que fosse visto como comunista, muito antes de se filiar ao partido. Ele se preparou para a administração pública, o que não acontece hoje, né? Você não vê os políticos investindo na formação para serem deputados, senadores, seja lá o que for, né? O autor não chegou a integrar a Academia Brasileira de Letras, mas as obras que deixou permanecem atuais. Escrito em 1938, o romance Vidas Secas fala sobre as dificuldades de uma família nordestina em lidar com as condições climáticas do sertão. Hoje, a mesma região vive a pior seca dos últimos 40 anos. Para o neto de Graciliano Ramos, os escritos do avô são imprescindíveis às novas gerações. Um cuidado extremo com o texto, né? Com uma sintaxe perfeita, com uma obsessão por escrever bem escrito, né? Nasci em 27 de outubro de 1892 em Quebrangulo, Alagoas, de onde saí com 2 anos. Meu pai, Sebastião Ramos, negociante miúdo, casado com a filha de um criador de gado, ouviu os conselhos de minha avó, comprou uma fazenda em Buíque, Pernambuco, e levou para lá os filhos, a mulher e os cacarecos. O Visual de hoje fica por aqui. Mas a gente volta amanhã. Você já sabe, é bem cedo, às 8 da manhã. E lembre-se, estamos esperando a sua participação. Comente lá no nosso Facebook. Tchau, bom dia. Até amanhã. Bom dia.